Salve, salve pessoal, um prazer estar com vocês novamente aqui no nosso canal do YouTube, Papo 10 Saúde. Primeiramente, muito obrigado a todas as pessoas que curtiram o nosso canal, que vêm seguindo as nossas publicações, né? Os comentários embaixo. Alguns estão meio bravos comigo, mas faz parte, ninguém agrada a todo mundo. Que dirá eu, né? Um pobre mortal aqui. Vou pedir para você, se puder, curte o nosso canal lá, dá um like nos vídeos que gostou, dá um dislike quando não gostar também, não tem problema. Hoje eu vou falar daquilo que particularmente é o meu propósito, paternidade, tá certo? Esse a gente vem trabalhando há algum tempo no YouTube, no Facebook e nas mídias sociais para falar um pouco sobre os tipos de exames que a gente pode fazer dentro do laboratório, tá certo? Quando eu falei propósito, é aquilo que a pergunta que a gente sempre tem que fazer, né? E que a gente tem respondido bastante. Você sabe de quem é o pai, né? Ou melhor, você sabe quem é o pai da criança? E aí a gente vem ao longo desse tempo todo ouvindo muitas histórias nesse Brasil todo, não só no Brasil, mas com brasileiros que moram fora do Brasil. E as pessoas às vezes nos procuram para fazer um tipo de modalidade que a gente divulga na internet, que é o DNA secreto. A gente tem feito esse trabalho já há bastante tempo e as pessoas nos procuram dos mais tenros lugares do planeta, vamos dizer assim. E falo isso sem nenhuma falsa modéstia, porque nós fizemos isso de pessoas do Japão, fizemos pessoas de Portugal, fizemos pessoas da Alemanha, brasileiros que moram fora e que precisam resolver essa questão da paternidade, né? Então, às vezes a pessoa convive com uma dúvida por muitos anos, convive com essa dúvida ao longo da vida e percebe que uma dúvida como essa é fácil de solucionar e é fácil de resolver desde que se tenha um pouco de coragem e um pouco, vamos dizer assim, de perspicácia de fato para responder essa questão que tanto perturba ela. E veja só, a perturbação não é só do suposto pai ou da mãe que tem dúvida. Tem muita mãe que às vezes procura a gente, eu não sei se é filho do meu marido, eu tenho essa dúvida, eu gostaria de responder isso. Existem muitas questões quanto a isso, mas existem muitos filhos, né, muitas crianças que às vezes foram maltratados durante a vida toda por uma dúvida do pai, e o pai conviveu com aquilo por muitos anos e acabou descontando no filho. E isso são histórias, gente. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso, porque eu tenho o hábito de escrever essas histórias quando chegam até mim. E muitas delas são de fato de emocionar a gente. E por isso que eu falo, é o meu propósito, responder essa dúvida sobre a paternidade. Existem várias maneiras hoje de a gente chegar nessa conclusão de quem é o pai biológico da criança ou do adulto, enfim. Primeiro a gente precisa ter essa questão, né? Qual que é a dúvida que você quer que seja respondida? É o pai? Esse pai é vivo ou não? Ele vai participar do exame? Não vai participar? Como que a gente chega nessas conclusões? Como que a gente precisa estudar? Como que a gente precisa chegar num laboratório ou numa clínica especializada para fazer o teste? Basicamente, na prova de paternidade nós temos duas modalidades. O duo, né, que são dois participantes, o suposto pai e o filho, né, o suposto filho. E o trio, onde participa o suposto pai, a mãe e o suposto filho. Tá certo? A gente sempre vai falar suposto porque aqui na técnica, né, na biologia, nós não temos essa afirmação ainda, ou só vamos ter quando a gente tiver o resultado final do teste. Tá certo? O duo é uma modalidade interessante para os pais. Muitas vezes há uma briga entre o casal aqui se vai fazer ou não vai fazer o teste de paternidade. O pai quer que faça, a mãe não quer. E esse teste ele ajuda em inúmeros casos. Por exemplo, quando o sujeito já é adulto e busca o pai e quer de fato para saber, eu fiquei sabendo que esse senhor pode ser o meu pai. E vai lá e faz a pesquisa com aquele indivíduo. Então vai só os dois até a clínica especializada. Isso também é possível de fazer. Como também é possível fazer aquele pai que vai visitar vez ou outra a criança, mas tem aquele desconforto, aquela dúvida dentro dele. E o exame faz isso. Você traz a criança até a clínica, né, e participa apenas os dois. Roberto, pergunta, sem a participação da mãe? Sem a participação da mãe. Desde que esse suposto pai aqui esteja na certidão de nascimento da criança. Isso para ter validade jurídica o laudo, tá certo? Então um laudo de análise de paternidade, para que tenha validade, as partes precisam constar nos documentos. Não adianta um suposto pai chegar com uma criança aqui que não está registrada no nome dele, enfim, para fazer o teste que não será feito. Tá? Isso pode ser feito em DNA secreto, onde a gente não participa da coleta, a gente não verifica isso.
e aí o sujeito traz a amostra para que a gente possa fazer, ou manda pelo correio, enfim. Tá certo? Então, o DUO é essa modalidade muito importante para aqueles pais que têm a dúvida com eles, dentro do coração deles, e que precisa ser respondida, e pode ter essa visita com a criança, esse deslocamento da criança. Aqui a gente pode usar as amostras, né, de unha, nós podemos usar a amostra salivar, nós podemos usar a amostra de sangue, de fios de cabelo, enfim, existem várias amostras biológicas que nós podemos fazer. Essas amostras também podem ser usadas quando há a presença dos três, né? A mãe, o suposto pai e o suposto filho. Aqui já é um tipo de exame onde se faz mais, no nosso contexto, ela se faz mais amigavelmente. As partes concordam em fazer o teste, né? Ou às vezes é uma briga judicial, também pode acontecer, participam os três, é uma briga que está sendo resolvida judicialmente, isso também pode ser feito. No trio, geralmente, na nossa experiência, as partes têm uma certa, entre aspas, afinidade para que possa participar todo mundo, tá? Em termos de precisão diagnóstica, quando a gente fala de diagnóstico, e muita gente pergunta isso, tem diferença? Em termos de técnica, não, ok? A comparação entre os materiais genéticos, entre o filho e o suposto pai, é muito mais simples de fazer quando se tem os três? É muito mais simples. Aqui é um pouco mais difícil? Mas o resultado é 99,99% de possibilidade. Nós recebemos muitas e mais muitas dúvidas com relação ao exame de paternidade, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Facebook, quanto pelas outras mídias sociais aqui, nos comentários embaixo. As pessoas às vezes vêm e às vezes me perguntam, questionamento de laudos, enfim, mandam laudos para mim. Eu não faço isso, tá? Eu não questiono o laudo de nenhuma empresa a gente faz isso. O que eu posso fazer às vezes é uma assessoria com relação a um caso mais específico, a uma aula, como a gente já fez por videoconferência, quando a pessoa quer tirar maiores informações, reúne a família, num caso judicial a gente pode fazer isso também. Esse vídeo simplesinho sobre paternidade é o primeiro da série que a gente vai fazer sobre as modalidades de teste de paternidade que a gente pode fazer. Hoje nós temos a paternidade dessa maneira, do trio, nós temos reconstituição genética com os avós, nós temos prova da irmandade, prova da ancestrabilidade, né? Existem vários tipos de análise de paternidade, de DNA que a gente pode fazer hoje dentro do laboratório com uma validade jurídica ou da maneira como a gente tem usado aí no Brasil todo, da maneira secreta, através do DNA secreto, tá certo? Isso aqui é só uma introduçãozinha e eu espero vocês no nosso próximo vídeo, então vamos combinar. No próximo vídeo nosso nós vamos falar sobre a prova de paternidade, mas através da reconstituição usando os avós, né, os avós paternos, tá bom? Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.